a sabedoria, ou o princípio da sabedoria é isso, estar disposto a fazer a vontade de Deus. Esse é o princípio da verdadeira sabedoria, né? É acreditar que a palavra de Deus, de fato, é a fonte de toda sabedoria. Nós vamos estudar a partir de hoje, às 11 horas da manhã, sistematicamente o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, que é conhecido como o livro da sabedoria, né? Eu comecei essa live com a seguinte frase: feliz é o homem que adquire conhecimento e que acha a sabedoria. Esse versículo que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 13, feliz é o homem que adquire o conhecimento, que acha a sabedoria. Esse versículo por si só não deve ser considerado como um escrito natural. Não deve ser considerado como apenas palavras grifadas ou resultados de grifos ou mesmo caracteres, né, gráficos. Não. Ela é praticamente uma rapsódia de realidades. É um poema que vai, de fato, trazer entendimento, luz, clareza ao nosso coração. E é nisso que nós vamos centrar a nossa atenção cotidianamente nesse livro tão especial que traz a essa alusão, né? O conhecimento da sabedoria. Quem citou essas palavras foi ninguém mais, ninguém menos do que Salomão, aquele que carrega, né, um título de homem mais sábio da terra, e com isso também um dos homens mais ricos, né, de toda a existência humana. Histórias à parte, ou tradição à parte, de fato Salomão foi um grande estadista, né? Ele consolidou o reino de Israel e foi considerado um dos maiores reis, né? Ele é filho de ninguém mais, ninguém menos do que Davi, que foi considerado o grande rei de Israel. Mas Salomão, de fato, ele abriu o comércio exterior. Apesar de Davi ter sido um grande rei em conquistas, em guerra, Salomão ele não teve essa característica. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre Salomão, mas ele foi considerado um rei de paz, né? E inclusive o seu nome faz alusão a isso, ao rei de paz. E a ele, pelo menos, é atribuído esse livro de Provérbios, né? Porém, tem algumas curiosidades que muitas pessoas ainda não sabem, né? Nós conhecemos o livro de Provérbios como o livro Provérbios de Salomão. E ele é um dos livros poéticos da Bíblia, né? Além de poético, ele também é um livro considerado como o livro de sabedoria do povo de Israel, ou livro pelo qual se adquire sabedoria, né? Se você quer adquirir sabedoria, você deve realmente buscar um estudo sistematizado do livro de Provérbios. Não que o restante de toda a Bíblia não traga essa sabedoria, é claro que traz, né? Você vai pegar, obviamente, principalmente para nós, os cristãos, na Nova Aliança, mas é incrível como o livro de Provérbios, ele traz contextos tão fortes, né, de realidades que se atribuem a nós, os filhos de Deus, né? A nós, os nascidos de novo, aqueles que fazem parte de uma superior aliança, né, que é a nova aliança feita em Cristo Jesus. O tema central desse livro, do livro de Provérbios, é o temor do Senhor. Tudo gira em torno disso, né? Do temor do Senhor. E o que seria, pois, então, o temor do Senhor? O temor do Senhor é uma submissão à vontade de Deus. É o desejo, né? É o posicionamento espiritual do coração em fazer a vontade de Deus. Eu me lembro que em uma das lives nós falávamos sobre submissão e eu falando sobre Davi como referência. A Bíblia diz que Deus encontrou Davi um homem segundo o seu coração, que estava disposto a fazer toda a sua vontade. O temor do Senhor é uma disposição espiritual de fazer a vontade de Deus. Isso não significa que você não possa errar. Isso significa que você não vai errar. Isso significa que você não possa realmente, pelo caminho, tropeçar em alguma pedra. Mas que você tenha sempre, né, essa submissão, essa vontade, essa disposição de obediência, né, de obedecer ao Senhor. E era isso que Davi carregava, e por isso ele tinha em si mesmo um título de um homem segundo o coração de Deus, né? Chegamos agora a 100 participantes da nossa live. É hora de você caprichar no dedo agora, no coraçãozinho. Vocês 100 que estão me acompanhando agora. E também compartilhar com todos os seus amigos. Coloca o dedo aí no avião e aperta para todo mundo. E coloca todo mundo para ouvir a live do Pastor Marcelo das 11 horas da manhã. Nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios a partir de hoje de forma bem sistematizada, tá bom? Então vamos fazer isso e vai ser uma grande bênção. Então veja, o temor do Senhor é uma submissão à vontade de Deus, e Davi estava disposto a fazer toda a vontade de Deus. Então que nós todos estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Como eu falei, não significa que não se vai errar, que não se possa errar, que não se tropece pelo caminho, mas que haja uma disposição mental favorável, uma disposição pessoal, uma disposição espiritual de fazer a vontade de Deus.
O que significa isso na prática? É todos os dias pela manhã acordar dizendo assim: hoje eu vou fazer a vontade do meu Pai. Hoje eu vou viver para agradar a Deus. Você sabe que tem pessoas que acordam pela manhã maquinando como pecar? Você acredita que tem pessoas que passam o dia pensando em como fazer coisas erradas? A gente também pode, de certa forma, fazer a mesma coisa no que diz respeito a fazer o que é certo. Acordar pela manhã com uma disposição interior, com uma disposição do coração de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Em determinados momentos da vida, como eu falei, a gente pode ser confrontado e até tentados de uma maneira mais contundente e até vir a vacilar no caminho, mas que a gente acorde todos os dias com a predisposição, né? Vou fazer a vontade de Deus. Hoje eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. E isso é o temor do Senhor. Então atribui-se, né, a sabedoria, ou o princípio da sabedoria é isso, a estar disposto a fazer a vontade de Deus. Esse é o princípio da verdadeira sabedoria, né? É acreditar que a palavra de Deus, de fato, é a fonte de toda sabedoria. Que a palavra de Deus é a verdade. Nós falamos isso como jargão evangélico. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Mas como é que deliberadamente eu desejo viver uma mentira, então, quando eu vou de forma consciente na contramão daquilo que a palavra de Deus diz? Né? Se a palavra de Deus é a verdade, ela tem que ser a minha primeira disposição, ela tem que ser de fato a minha primeira opção, ela tem que ser em todo o tempo, né, o desejo ardente do meu coração, fazer a vontade de Deus. Eu preciso todos os dias acordar pela manhã com essa disposição e tomar uma decisão, essa que é a verdade. Eu falava em uma outra live que a vida é feita de escolhas e tudo parte disso, né? E nós devemos ter responsabilidade sobre as nossas escolhas, e uma delas é escolher fazer a vontade do Senhor. Pois o livro de Provérbios, ele gira em torno disso, né? De que aquele que faz a vontade do Senhor, ele é bem sucedido. Aquele que deseja e faz a vontade do Senhor, ele é, de fato, alguém que almeja o sucesso, né? E se nós realmente desejamos sucesso, precisamos estar envolvidos completamente, espiritual e corpo, nesse desejo de fazer a vontade do Senhor. O conjunto de provérbios, né, ou de todo esse contexto do livro de Provérbios, ele relaciona-se com valores que são, de fato, essenciais para uma vida de sucesso, que gira em 3 pilares. O primeiro é o comportamento moral, né? O provérbio vai te instruir, o livro de Provérbios, ele vai te instruir a uma vida comportamental moralmente correta, segundo os padrões da palavra de Deus, né? Então tem instruções para todos os aspectos da vida no que diz respeito a comportamento, seja cotidianamente em casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja em vínculos sociais, em todos os aspectos. Certamente você terá respostas no livro de Provérbios para que você possa realmente viver uma vida que agrada a Deus. Outro pilar é o significado da vida. O livro de Provérbios traz também essa conotação de você identificar no livro de Provérbios o significado da vida. O que significa estarmos aqui, né? Buscar o entendimento através do livro de Provérbios vai te instruir nisso, né? Vai te mostrar, de fato, qual é o propósito de estarmos nesse mundo, qual é o propósito original da vida. Como eu falei com você, esse não é o único livro da sabedoria. Todas as escrituras sagradas são inspiradas por Deus, né? E aptas para o ensino, correção e a demonstração da justiça. Mas o livro de Provérbios compila tudo isso, né? Ele traz essa unidade. Então você mergulhar cotidianamente nesse estudo vai de fato trazer benefícios incalculáveis para a tua vida. E o terceiro pilar, né, desse compêndio de sabedoria é a conduta da justiça, né? Como andar retamente, né? Como andar segundo as leis de Deus, né? Em todos os aspectos. Como andar retamente para comigo mesmo, como andar retamente para com o meu corpo, como andar retamente para com os meus pensamentos, como andar retamente para com o meu espírito, mas também nas relações interpessoais, né? Como andar retamente com o meu irmão, como andar retamente com a minha esposa, como andar retamente com a minha família, como andar retamente até mesmo com aqueles que nos fazem o mal, para que nós não venhamos a pagar o mal com o mal. A gente tem que aprender algo que a Bíblia nos torna claro, e a matemática já deixou isso bem específico, é que um erro mais um erro nunca será um acerto, né? A gente precisa entender isso. Não é porque alguém me tratou mal que me dá o direito de tratá-la mal também. Não é porque alguém agiu errado que me dá o direito de agir errado para com essas pessoas também. Então, o livro de Provérbios, ele nos também ajuda nisso, na conduta da justiça. Como andar retamente
junto às autoridades, como andar retamente junto às instituições. São instruções tão precisas, né, para que nós andemos de maneira plena. Agora veja, apesar desse livro ser atribuído a Salomão, a sua autoria, nós poderíamos olhar com mais, a partir de hoje, né, no nosso estudo, com mais critério para o livro de Salomão ou para o livro de Provérbios, como uma coletânea, como uma biblioteca de sabedoria do povo de Israel. Ao invés de olhar para o livro de Provérbios como um livro de um homem, escrito por um homem, nós vamos olhar para ele como uma biblioteca de sabedoria do povo de Israel. De fato, atribui-se poucos pelo menos de forma bem clara, né? Poucos de todos os provérbios descritos no livro a Salomão, né? Provérbios 1, daí em diante até 9, 10, Provérbios 10 também, certamente foi ele, mas os outros, né, mesmo não tendo sido ele, acredita-se que ele colecionou ou então que colecionaram, e como ele realmente carrega esse título do homem mais sábio do mundo, atribuiu-se a ele. Mas existem outras pessoas também, né, que escreveram, e eu quero trazer isso como conhecimento para você. Atribui-se, né, autores a Provérbios como Salomão, como Agur, seria um outro rei também, ao rei Ezequias, e esse tem uma curiosidade interessante. Apesar de atribuir-se a autoria de alguns provérbios a Ezequias, não teria sido ele mesmo quem os escreveu, mas os seus oficiais que conviveram com ele anotaram durante o seu tempo de convivência, foram anotando de tão poderosos que eram como sabedoria divina. E eles acabaram, de certa forma, colecionando isso e acabou virando esse compêndio também de provérbios. Outro rei que também se torna escritor é o rei Lemuel de Massa. Massa é uma região, né, lá de Israel, e o rei Lemuel também escreveu, e outros reis que a gente também pode ser que não tenha o conhecimento, pode ter escrito e realmente ter virado essa coletânea. Outra curiosidade interessantíssima que eu gosto de falar sobre o livro de Provérbios é que ele é atemporal. O livro de Provérbios, ele é atemporal. Imagine que nós temos quase 2000 anos desde a partida de Cristo dessa terra. E quando o Provérbios foi escrito, foi aproximadamente, vamos colocar, entre 700 e 1000 anos antes de Cristo. Então, é um tempo bem extenso, né? A gente tem aí quase 3.000 anos, entre 2.700 e 3.000 anos, né? 3.000 anos de existência desses provérbios tão poderosos. Agora veja, se você lê Provérbios agora, nesse exato momento, depois que você sair daqui, e eu quero mandar um abraço especial para o Bruno Costa, meu filho querido aí, que disse que eu já estou aí pronto para ensinar a matéria História da Igreja. Ele que é um exímio professor de História da Igreja. Quem sou eu, Bruno? Estou aqui apenas fazendo o dever de casa, rapaz. Um beijo, filho, te amo. Então, veja, apesar de ser tão distante a sua autoria, a sua escrita, né? Ele parece tão atual. Se você lê hoje o livro de Provérbios, você vai ver que ele fala de cotidiano, né? De coisas cotidianas que parece que foram escrito ontem, para a nossa própria edificação. E tem uma coisa que eu quero atentar, que vocês talvez nunca tenham percebido. Existem 25 vezes descritas no livro de Provérbios a afirmativa que é filho meu. Filho meu. Como nós entendemos que toda a escritura sagrada ela é inspirada por Deus, a gente acredita que é Deus falando conosco. Se tem 25 vezes no livro de Provérbios, apenas no livro de Provérbios, 25 vezes a sentença filho meu, isso nos mostra algo bem interessante, porque a Bíblia só atribui filiação a Deus àqueles que de fato aceitaram Jesus como Senhor, que mesmo tendo sido esse livro escrito há quase 3.000 anos atrás, Deus estava olhando fora do tempo, de uma posição privilegiada, para situações cotidianas da vida de toda a humanidade, ou de toda a existência da humanidade. Então veja, Deus poder fora do tempo, né, na sua existência atemporal, poder dar instruções por meio do seu Espírito, inspirar homens a escrever textos há 3.000 anos atrás que serviria para mim hoje, no ano de 2020. Então isso mostra que quando aparece lá filho meu, aquilo se refere de fato a uma sabedoria atemporal de Deus expressa em palavras para alcançar a igreja de Jesus Cristo, que é realmente hoje a família de Deus, né? Então essa natureza de sabedoria atemporal, né,
segundo a nossa crença, ela revela de fato que esse livro, ele hoje é muito mais apropriado, claro que ele pode ser usado por qualquer um, mas ele está muito mais apropriado para a família de Deus, para os filhos, do que para qualquer outro ser humano sobre a terra. Então isso é para você. Eu queria que você tivesse isso no seu coração agora, que você entendesse a bondade e o amor de um Deus que, fora do tempo, atemporal, fez intervenções no curso da natureza humana através da inspiração do seu espírito para alcançar verdades, ou para nos trazer verdades que alcançariam o nosso coração e nos daria condição de viver uma vida plena, uma vida justa, uma vida reta diante de Deus. Eu quero deixar para você um versículo para meditação diária, né, hoje, que é Salmos 119, 130, que diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Esse será o seu versículo de meditação de hoje para amanhã. E o desejo do meu coração é que você medite sobre ele e confesse esse versículo o dia inteiro, se possível for. A revelação das tuas palavras dá entendimento, traz revelação e dá entendimento aos simples. Pai, a tua palavra traz revelação ao meu coração, e isso me faz crescer cada dia mais. Eu vou orar por você e nós vamos nos despedir dessa live aqui, né? E amanhã, às 11 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo mais uma vez, aqui, né? Para trazer mais continuidade nesse estudo sistematizado do livro de Provérbios. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o autor Salomão. E você vai se surpreender com a história desse homem incrível que tem muito a nos ensinar. Afinal de contas, foi ele, de fato, aquele que recebeu, dentre os homens, o título de homem mais sábio da terra. Pai querido e amado, eu quero te render graças em nome de Jesus pela tua palavra, que sempre traz clareza, entendimento e revelação. E nos faz se sentir amados, seguros e principalmente, Senhor, despertos para um crescimento contínuo em direção sempre à tua perfeita vontade. Nesse momento, eu declaro sobre a vida de cada um daqueles que me acompanham por essa live, Senhor, o espírito de revelação e sabedoria da tua palavra, para que vivam plenamente tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, para cada um deles, em nome de Jesus. Sejam abençoados sempre na prática da palavra, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau!